Você trouxe algumas coisas que muito me intrigam. Acho que a primeira coisa é esse caráter exótico das Forças Armadas brasileiras, de ser uma força armada que não prioriza o seu trabalho para fora, porque a Força Armada ela sempre está olhando para fora do país, para defender o país de ameaças externas, para ter a Exato. capacidade de demover quem pretende atacar o país. E a Força Armada Brasileira, historicamente, é formada olhando para dentro do país, inclusive sendo sempre uma espécie de último recurso para estabelecer mesmo a ordem. E a gente vê desde o uso das forças militares, lá no Império ainda, quando a Armada era a principal força, hoje Marinha, até depois a ascensão do Exército, que tem tudo a ver com a República, e a gente vê como o poder sempre utilizou as Forças Armadas, já que o Brasil é continental, para que o centro do poder conseguisse, assim, organizar, oprimir as revoltas que se dessem ao longo do gigante território brasileiro, e, portanto, já está incrustada assim na lógica de funcionamento essa ideia de olhar para dentro. E se eles estão olhando para dentro, eles estão enxergando o inimigo aqui dentro também. E aí, outra coisa importante que eu quero reforçar é que o debate desse papel das Forças Armadas e possíveis críticas não significa de modo algum desrespeito à instituição. Pelo contrário, eu acho que nós dois, Tiago, e imagino que todo mundo que está assistindo a gente aqui, está muito incomodado com o nível de desmoralização que as Forças Armadas atingiram perante a sociedade brasileira. De como a sociedade brasileira está tratando as Forças Armadas, de como como as pessoas estão se referindo às Forças Armadas, e de como essa diminuição de autoridade, de moral, é algo que machuca o país, porque nos expõe também, aí sim, ao perigo externo, que é o papel de qualquer força armada de qualquer nação. Também quero chamar a atenção, Tiago, para o que você citou, o exemplo dos Estados Unidos, em que um grupo acaba tomando conta ou sequestrando o poder, sequestrando o poder civil, o poder econômico, o poder militar. Boa noite, Thalita! E também para a Seição Teixeira, boa noite, sejam bem-vindas. Isso acontece em todas as nações, né? Sempre há um grupo, uma classe, sempre há um grupo que toma conta do poder. Isso eu estou me referindo às nações modernas, né? Ou digamos, às civilizações, né? As nações, né? Sempre vai ter um grupo que acaba monopolizando, e o capitalismo ajuda bastante isso, porque com a concentração extrema de recursos, de capital, vem a concentração de poder, e a gente vive sempre uma espécie de sequestro da classe dominante, dessas forças institucionais e também de forças armadas, para garantir que a sociedade continue no formato que interessa a essa classe dominante. Qual é a grande diferença que a gente sente do Brasil, que é uma potência e não sabe, e dos Estados Unidos, que decidiu ser uma potência mais de 200 anos atrás? É que eles estão enxergando essa classe dirigente enxergou lá atrás um interesse em construir uma nação, inclusive que tivesse o direito, entre aspas, de colonizar e explorar o mundo inteiro. A nossa classe dirigente nunca imaginou, nunca trabalhou para construir uma nação que fosse uma potência. Ela, de forma bem simples e popular, sempre serviu de canudinho através do qual as potências exploram, sugam os nossos recursos. Isso continua sendo até hoje. De uma maneira muito simples e direta, tudo que o produto, tudo que o Brasil produz, tudo que o trabalhador, a trabalhadora brasileira produzem, a grande riqueza que é produzida e a grande riqueza que é explorada do nosso território, de recursos naturais também, ela vai primeiro para o bolso desse grupo dirigente brasileiro, entra no regime financeiro, no mercado financeiro, no sistema financeiro, que é quem hoje rege a economia e, portanto, influencia decisivamente o poder, e dessa elite vai para o centro do capitalismo.
que nós sabemos que é os Estados Unidos e a Europa Ocidental. Então, continua-se a dinâmica em que as riquezas do Brasil, mas de todos os países periféricos, mas falando do Brasil, são drenadas para essas potências, que continuam enriquecendo, drenando os recursos de boa parte do planeta. Então, assim, a gente tem no Brasil também um grupo dirigente que sequestra as armas, e eu até digo que o termo sequestrar ou se utilizar nem é tão bom, porque, na verdade, essas estruturas foram criadas por essas classes dirigentes, historicamente. E no Brasil e toda a América Latina, essa classe dirigente nunca se sentiu local e brasileira. Ela se sente estrangeira, ela se sente como estrangeiros colonizadores que estão aqui salvando as pessoas da selva e da sua própria incapacidade. Essa psique, esse ethos ainda é presente na classe dirigente brasileira. Se antes as pessoas se sentiam francesas, se antes elas se sentiam inglesas no meio da selva brasileira, hoje os descendentes dessas pessoas se sentem de Miami. Você pode até mudar um pouco onde fica o polo do poder, mas sempre vai estar dentro daquela região que comanda.